Fé é obedecer à voz de Deus. Na semana passada eu fiz um vídeo comentando um pouquinho da história de Agar quando ela fugiu para o deserto e a história dos 12 espias no reconhecimento da terra de Canaã antes de entrar na terra prometida. Apenas 2 deles entraram na terra prometida e aquela geração mais jovem, abaixo de 20 anos, porque quando os 10 espias chegaram com um relatório negativo, contaminou toda a congregação e todos aqueles que foram os espias e toda a congregação que se rebelou contra a palavra de Deus, eles ficaram perambulando pelo deserto e pereceram um a um. E o Senhor havia dito, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Em Hebreus tem uma passagem que diz assim, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. E essa tinha sido a primeira palavra, Shema Israel, Deuteronômio 6,4. Foi a primeira palavra quando Deus tirou o povo do Egito. E hoje também, Shema é uma oração milenar do povo judeu. Esse é o versículo mais famoso para o povo judeu. Ouvir a voz de Deus é mais do que escutar um som, um sussurro, uma palavra. É internalizar. Uma folha caindo. Deus está falando. O canto do galo para despertar Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes, é Deus falando. A jumenta que falou com Balaão, que Balaão não quis dar ouvido, é Deus falando. Na parábola do semeador, Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele diz assim em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando Jesus, depois da ressurreição, ele se apresentou primeiramente, aparece para Maria Madalena, depois para os discípulos, exceto para Tomé naquele momento, e depois para todos os discípulos, lá no mar da Galileia, que ali tem um título, A Pesca Maravilhosa. Quando Jesus estava na praia, os discípulos não reconheceram Jesus. Mas quando ele falou, lancem as redes, João, o discípulo amado, ele disse para Pedro, é o Senhor. Pedro não tinha reconhecido a sua voz, mas João tinha reconhecido a voz do Senhor. E João, ele foi o único que viveu para contar a história mais na frente, o Apocalipse de João. E quantas vezes a carta para as 7 igrejas, João relata ali a palavra de Deus quando diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que eu concluo dizendo o seguinte, obedecer é ouvir a voz do Senhor, é colocar em prática a sua palavra. Aquele que ouve a Deus, ele é amado por Jesus. Ele é filho, ele é considerado filho, aquele que faz a vontade do Senhor. Então, gente, vamos ouvir a voz de Deus enquanto temos o sopro de vida, porque vai chegar um momento que não vai ter mais tempo.